Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Mais uma vez quero agradecer por vocês estarem aqui acompanhando nossas entrevistas. Eu já estou muito feliz. Consegui o contato de um querido ator, de um grande ator brasileiro, um trabalho bastante sólido, bastante extenso, tanto em cinema, como em teatro, como em televisão. Convidei para conversar com a gente hoje o querido Marcelo Pique. Oi, Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Eu que agradeço, Américo. Muito obrigado. É um prazer enorme falar sobre essa fase da minha carreira, que foi o começo, né, na extinta TV Tupi, uma época gloriosa, de muita criatividade, e muito honrado com a lembrança da Lisa Vieira, que, Foi quem passou teu contato para mim, né? que lembrou meu nome e que é uma querida amiga e uma grande atriz. Marcelo, eu vejo aqui, pelas minhas pesquisas, que você começou profissionalmente faz mais de 50 anos. E eu gosto de Por aí. sempre, e eu gosto de começar sempre pelo começo, Marcelo. E o começo é perguntando o seguinte: quando é que você descobriu a arte? Em que momento que você decidiu que esse seria o seu caminho? Eu acredito que são momentos diferentes, né? E, É, finalmente, como você se preparou? Como é que foi o ingresso na carreira? foi, foi um encontro de duas questões. Primeiro, que eu estava naquela época de escolher o que eu ia fazer no futuro, porque
eu já estava no científico e do que eu fosse, da carreira que eu fosse escolher, teria que decidir o curso que eu ia seguir, se era científico ou clássico, né? E, enfim, e que carreira, que faculdade que eu ia fazer. Eu não conseguia gostar de nada, nada me chamava. Ah, mas como eu também fazia parte da banda banda lírica do Tiro de Guerra Municipal de São Carlos, interior de São Paulo, Sua cidade natal. é, porque eu fazia o serviço militar, tinha 17 para 18 anos. A banda foi convidada para inaugurar o Teatro Alderico Perdigão, que era o teatro municipal da cidade. E nós fomos tocar, e no final da solenidade sobraram lugares no teatro, convidaram a banda para ficar lá no último, para fazer número lá nos últimos lugares. E nós fomos, e ali eu tive assim esse primeiro insight, porque eu via era uma peça do Fred Klima e Tarcísio Meira, né? Nem era uma grande peça, era uma comédia. Mas assim, aquela caixinha, né? O teatro, aqueles atores entrando em cena, os personagens, né? Aí aquilo deu estalo. Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu não sei como é que faz, eu não sei como é que começa, mas é isso que eu quero ser. E no dia seguinte, de fato, eu estava lá, batendo na porta do teatro, perguntando para o cara que tomava conta, o Ângelo Bonicelli, que gerenciava tudo lá, como é que faz para fazer esse negócio aí, numa linguagem bem rústica, né? Como é que faz? Ô moço, como é que faz para fazer esse negócio aí? Aí ele riu muito e me encaminhou lá para um grupo de teatro, que, que era um grupo religioso, um grupo católico, mas que estava montando uma peça bem de esquerda, que era Eles Não Usam Black Tie, né? Do Gianfrancesco Guarnieri, e estava faltando alguém para fazer o papel principal e já me colocaram de cara. Enfim, aí eu fiquei naquele grupo, gostei, foi minha primeira experiência teatral e sucederam-se outras. Dali, fiquei uns 3, 4 anos fazendo teatro amador. O teatro amador era muito bom naquela, naquela região. Eu até há pouco tempo estive vendo uma peça biográfica do Paulo Betti, o monólogo dele, e que ele fala isso também, ele era de Sorocaba. O teatro amador daquela época era assim extremamente profissional, ele tinha os festivais de teatro, era efervescente, e a gente tinha muita informação também dos profissionais de São Paulo, capital, porque eles passavam por aquela região, né, para fazer as excursões, né, para fazer as turnês, né, e, e nos davam aula, às vezes davam cursos até, patrocinados pela Comissão Estadual de Teatro. Então, a gente tinha um bom nível, né, de conhecimento teatral da profissão. E o teatro amador realmente era um celeiro de grandes valores. Ali a gente montava peças clássicas, Shakespeare, Molière, enfim, é, grandes autores, né? Tennessee Williams. E a minha formação mesmo foi essa. Foi daí que eu decidi ser ator. A contragosto da família toda, né? Pois Esperava é, um médico. a gente vai falar sobre, mas foi uma formação, então foi uma formação prática. Você foi na prática, se tornou ator, mas você chegou a estudar depois, ingressou em escola. Depois, porque ali eu fiz um curso, tinha um curso, né, de teatro, patrocinado pela Comissão Estadual de Teatro, como eu te falei, e esse curso terminava com uma encenação de Ah, uma peça. Até o professor era o Nicola Roberto Pignatti, de São Paulo. E terminava o curso com uma encenação de uma peça, um clássico, de John Ford, que era um clássico de 1600, por aí, contemporâneo de Shakespeare. E fizeram testes, vários testes, tal. Eu fiz vários testes e fui aceito para fazer o papel principal. Dali eu fui muito bem, ganhei prêmio de teatro e tal. Aí o diretor queria montar a peça em São Paulo, me convidou, bem como a outros integrantes ali do grupo,
E nós fomos, ele fez uma mistura de, de profissionais com jovens talentos, né? Mas a minha estreia em teatro foi ali. Foi foi a Pena Ela Ser o Que É, no Teatro Pedro II. Aí, pena que ela seja uma pena, é isso? Isso. 1970. Agora, nesse teu relato, uma coisa me chamou a atenção. Você disse que você fazia parte da banda lírica. Você É, tocava que instrumento? prato. A música nunca mais voltou para a tua vida ou você não abandonou? Como é que ficou essa coisa da música? A música vai e volta. Eu toco violão, né? E faço muito canto, né? Agora, por exemplo, eu estou novamente às voltas com cântico, com canto no repertório da música popular brasileira. O Ah, professor Léo Tomazini, e eu estou preparando aí alguma coisa para o ano que vem nesse sentido. que barato, que Mas barato. eu diria que eu sou mais cantor do que instrumentista, né? Como instrumento eu não levei muito a sério. Não. Que barato. A gente podia acabar a entrevista com você tocando alguma coisa. O que você acha? Eu cantando alguma coisa, então, tá. Deixa eu falar uma coisa. Então, nessa época lá em São Carlos, você ia a teatro, você era público de teatro, você via, quando a televisão começou, você via televisão, você ia cinema, circo. É, Eu quero saber, na verdade, o que eu quero saber é o seguinte: você tinha ídolos brasileiros, artistas nessa brasileiros, seus época, ídolos? a gente, depois que eu descobri o teatro, eu virei rato de teatro. Eu não conseguia nem estudar mais. Eu virei rato de teatro, era de manhã, de tarde, de noite, porque a gente fazia tudo, fazia cenário. A nossa formação foi muito boa por isso. A gente fazia todas as áreas do teatro, desde o cenário até vender ingresso, até fazer a produção, até o papel principal, até os papéis secundários, não tinha escolha. E vez por outra, as companhias que vinham tinham um problema, faltava um ator, por exemplo, como já aconteceu comigo, aí decorava o papel na hora e fazia. Nossos ídolos da época, né, eram a inesquecível Cacilda Becker, né, o maravilhoso Paulo Altran também. Aí depois que eu vim para São Paulo, meus referenciais mudaram. Aí eu Hum. comecei a estudar canto, voz, né, impostação vocal com Eládio Pérez Gonzalez, que é um cantor de ópera, e, e comecei a estudar interpretação com Eugênio Kuznet, Sim. que é um único discípulo de Stanislavski no Brasil, vivo na época. Né? Eu estudava com ele, a gente tinha um curso ali no, como é que chamava? Um galpão chamado Balé Teatro. Balé Teatro. Ah, Balé Teatro. Era uma companhia, Balé Teatro. Aí tinha aula com Clarissa Bujan, Porto e tal, a interpretação era com Eugênio Kuznet, Espada, todas as disciplinas da faculdade de teatro que a EAD, que era a Escola de Artes Dramáticas, dava, a gente tinha também ali. Enfim. E na prática, né? Eu comecei a trabalhar com Antônio Buchan, trabalhei com Antunes Filho, embora não tivesse estreado com ele, mas trabalhei com ele. E muitos atores, muitos diretores importantes que tinham, naquela época tinha meio que assim, um diretor meio que tomava conta da gente que estava começando, sabe? Orientava, era quase que um orientador. é. Tanto é assim, eu tô falando, se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Não, não, tudo É, bem. tanto é assim que o Antônio Abujamra, durante uma época, ele ficou meio responsável de me orientar, de me dar livros para ler, falar faz isso, faz aquilo, né? E eu queria muito fazer televisão e ele não queria. Ele era diretor da TV Tupi, ele não queria que eu fizesse televisão, porque acaba com o ator, aquilo lá vai me encher de vícios, espera mais um pouco e não sei o quê. E aí eu, a revelia, fui lá na TV Tupi, fiz um teste e entrei para uma novela que foi essa novela onde eu conheci a Lisa Vieira. Foi uma novela, Vive Bem Me Quer, não é isso?
Isso, que lançou uns 4 atores jovens. E nós nos tornamos amigos para a vida inteira. Era eu, a Lisa Vieira, a Bárbara Bruno e o Edwin Luiz. Todos ali, estreando ali. O Edwin já passou Muito. por aqui também. Como? O Edwin, eu já entrevistei o Edwin também, muito querido. Ah, o Edwin, você entrevistou também. Ele deve ter falado disso também. Enfim, essa foi a primeira experiência em televisão da gente. A gente não sabia direito como fazia. Você lembra o nome do teu personagem na novela? Era o Tomás, era o filho do Guarnieri. Exatamente, Tomás. Agora, eu te perguntei esse negócio de ídolo, ô, Marcelo, pelo seguinte, porque assim, como é que foi para você, jovem ator, de repente estar trabalhando com quem você via no teatro, com quem você via na TV, com quem você via no cinema? Como é que foi trabalhar com ídolos ou Ah. referências, de repente? Bom, isso daí foi quebrado logo no Camomile e Beniquer, porque era um elenco todo de astros, né? Nicete Bruno, o Juca de Oliveira, o próprio Guarnieri, Ivan Nimes, nossa, Maria Isabel de Lisandra, era um elenco eivado de astros, né? Mas eles tinham uma atitude com a gente muito humana, muito humana. A Anissete, Bruno, fazia questão de convidar para a casa dela e conversar, e tá? E eles cuidavam. Decorou teu texto? Como é que você tá fazendo para decorar? Faz isso, faz aquilo. Eu me lembro de um ator falar assim: você tem que dormir com texto, comer com texto, levantar com texto, viver com o texto. Então, isso tudo também foi uma escola. Cláudio Correia Castro, nossa, aquele homem, tudo que ele falava, eu bebia, assim, porque para quem quer aprender, né, tem, tinha um material maravilhoso ali. Então, essa questão de deslumbramento, assim, com os atores, quando você vai trabalhar, quando você vai ensinar, ensaiar, arregaçar as mangas e fazer isso, some um pouco, né? Fica meio nivelado. Eu Mas me você já deve ter vivido, lembro. você já deve ter vivido o contrário também, né, Marcelo? Em algum momento da tua carreira, que é tão extensa, você já era um ator famoso, conhecido, você foi trabalhar com jovens. Alguma vez Ah, você ouviu, então, puxa, eu procuro, Marcelo, eu te eu acompanho procuro, desde, desculpa, te acompanho desde criança, você ouviu isso? já. Tinha até ator que falava que me imitava, que procurava me imitar. Eu falei, não, deixa disso, meu filho. Representar não tem nada a ver com isso, não. Você tem que procurar em você a verdade do personagem, né? Mas, assim, com relação a isso, eu me lembro que uma vez aconteceu esse negócio do deslumbramento, chegar a atrapalhar ou até interferir no trabalho. E foi quando eu trabalhei com a Yolanda Cardoso. Foi a segunda peça profissional. Era Alzira Power. Rosina Power. É. E a Yolanda, ela já tinha feito essa peça uma vez e estava repetindo. E eu estava entrando. E ela estava tão maravilhosa, tão maravilhosa, que muitas das vezes ela foi para mulher, né? Muitas das vezes eu ficava parado, esquecia do meu personagem, ficava assim admirando ela, né? Até que o Antônio Bujanra me chamou a atenção e eu me integrei novamente, parei com isso, porque não tem nada a ver. Mas eu procuro repetir com os jovens com quem eu trabalho o mesmo modelo que eu aprendi, comportamento que eu aprendi, de você ser veterano e tudo, de você ajudar, de você aconselhar quando for o caso, de você minimamente procurar dar um bom exemplo.